Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes mais uma vez aqui no canal do Nosso. Que saudade que eu já estava de estar aqui com vocês. Hoje vamos honrar a presença, festejar a presença da Natália, do Engenho 2, Engenho Calunga, lá de Goiás. Ela já deve estar entrando, a gente vai se conectar um pouquinho antes para ter certeza que todo mundo vai estar já a postos para live. E eu pedi, né, sugeri para a Natália entrar através do perfil da hospedagem dela para vocês já conhecerem. Tô vendo ela aqui, tô vendo também Paty, Sérgio, sejam bem-vindos, queridos, que bom ter vocês conosco. Deixa eu abrir. Tô mandando. Vê se vai aparecer aí na sua tela para você estar aqui comigo. Ah, foi rápido demais. Acho que agora a gente só vai precisar trocar a sua câmera, inverter a câmera. Aí, ô mulher linda, bom dia. Bom dia, Nem, bem, nem parece que outro dia eu tava aí contigo, né? Já estamos aqui de sim. novo na friaca do estado de São Paulo. Aqui tá muito frio, Natália. Queria era estar aí com vocês ainda. Nossa, aqui tá um clima gostoso, agradável, acabando o friozão, iniciando um calorzinho agora, com Pois ventinho, é. tá maravilhoso. Eu tô dando bom dia aqui pro pessoal que tá entrando. Geraldo, Indri, sejam bem-vindos também. Que bom que vocês estão por aqui. A gente olha o pessoal da comunidade do Engenho com o canal oficial entrando. Que coisa bonita, gente. Também mandei o convite lá para a dona Teodoro, seu Tico. Vamos ver quem da comunidade vai poder entrar, né? É uma honra mesmo ter vocês aqui com a gente, Natália. Você tá, É você um tá na, prazer pra gente também. você tá na sala onde a gente se encontrou, né? Sim, Sim. É, o pessoal aqui tá mandando mensagem perguntando da live. Eu vou encaminhar aqui no WhatsApp para que mais gente possa estar conosco. Deixa eu escrever lá. Muito bem. A Ana, querida, minha sagrada mãe de santo, tá com a gente aqui. Muito obrigada pela presença. Grande professora também dos costumes africanos, da cultura africana, Silvana. Muita gente chegando. Acho que a gente pode dar o start, né, Natália? Vamos lá, então? podemos. Bom, Vamos. para quem tá aqui a primeira vez, eu sou a Carolina, sou fundadora, criadora aqui do canal do Nosso, é um canal onde a gente procura entrevistar, trazer temas que precisam, ao meu ver, de mais espaço aqui no Brasil, para a gente estar refletindo, para a gente estar conhecendo coisas que geralmente a gente não discute no dia a dia. E quem está aqui com a gente hoje é a Natália, mãe, mulher, negra, professora, liderança do Engenho 2 do Quilombo Calunga, lá no estado de Goiás, que é o maior quilombo do estado brasileiro, que tem aí quase, acho que 270 mil hectares, né, Natália? Você vai saber dizer melhor para gente. Mas é também um dos primeiros locais do Brasil, gente, que foi reconhecido pela ONU com o título do TICA, que para quem não sabe, é um selo, né, que mostra que a comunidade que vive nesse território se preocupa, cuida, protege do território e também das pessoas que moram ali. Mas eu vou me retirar agora e passar a palavra para você, Natália, para que você possa se apresentar e a gente comece a abrir esse espaço tão importante aqui para falar da história de todos vocês aí, né? Obrigada. Bom dia a todos.
Vou me apresentar iniciando com um pequeno poema de minha autoria. Quem sou? Sou o fruto, a pedra, a flor, da semente daquela gente que há muito tempo nas correntes o direito os tirou. Sou filha de guerreiro e lutadora. Eles que me ensinaram que até uma folha seca, mesmo na chuva, tem seu valor. Venho de lá, onde o preto é mais que cor. E até isso tentaram nos tirar, com a ideia de branqueamento para o Brasil clarear. Sou filha de pretos que arrancaram de lá. Com a educação, posso mostrar. Viemos para ficar. Dominga Rosa. Então, eu sou... Eu arrepiei aqui. Mulher do céu. Acho que todo mundo arrepiou. Obrigada. Primeiramente, peço licença para estar participando aqui, as minhas raízes, que muito fez para que eu permanecesse aqui. E me apresento como Dominga Natália Moreira de Santos Rosa, filha de Cirilo de Santos Rosa, Getúlia Moreira da Silva, duas pessoas que eu admiro muito. Eu sou a 13ª pessoa que compõe a escada de uma grande família, somos uma família gigante, que é uma festa todo dia quando a gente estava criança, né? Hoje cada um já pegou seu rumo. Estou aqui para colaborar, para informar, né, e mostrar um pouquinho do que é o nosso território em fala, né, nossos anseios, nossos objetivos e conquistas. Né? Mulher do céu. E eu abro também espaço, gente, para todo mundo que está presente. Vamos usar o chat, né? Vamos fazer disso uma roda realmente quase presencial. Eu vou estar prestando atenção nos textos de vocês, nos comentários, para que a gente construa realmente um diálogo aqui na Natália, né? Você falou dos seus pais, Natália. Eu acho isso uma coisa tão linda, né? E acho que é um costume que vem muito da cultura africana, essa reverência aos ancestrais, aos pais, aos mais velhos. E quando eu tive aí junto com você nessa sala onde você está agora, você também me mostrou a foto da sua avó, né? Uma grande mulher. Se você quiser também compartilhar aqui para a gente, acho que começar falando um pouco assim dessa infância, de como foi esse crescer dentro do quilombo, crescer com esses valores, com seus pais, com mulheres como a sua avó, o que que te marcou, o que te fez a pessoa que você é hoje? Certo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Na verdade, é minha tia-avó, aquela dali Isso. do retratozinho. Então, É, a minha tia-avó, desde criança, né, que a gente conviveu junto, eu costumo falar que a gente era meio que estilo aranha, vivia do que tecia. E essa foi uma grande tecelã que fiava o fio do algodão, tanto para ela quanto para outras pessoas, para a gente, para produzir roupas, cobertores, tudo que fosse necessário. A gente, no território Quilombo Calunga, o trabalho sempre foi bem forte, né, para a gente sobreviver, para subsistência, desde o plantar, o colher, o produzir, tudo retirado da terra. Então tem essa grande relação com a terra, com o cerrado, e de respeito, né? Porque é o nosso solo sagrado, nosso solo de subsistência, de resistência também. E a gente aprendeu ao conviver e ao observar, a saber como nos adaptar aqui, como permanecer com poucos meios de ferramentas, essas coisas. Então foi muito, meio que estilo nômade. Foi quando os primeiros chegaram, né? Tiveram que se virar nessas situações. E e isso nos faz mostrou. E quanto tempo atrás foi isso, Natália? Em que ano, mais ou menos, que os primeiros chegaram aí na região? A gente não tem certeza do ano, mas a gente tem certeza de que isso já faz mais de 300 anos, né? Estamos aí na quinta geração, mais ou menos, e que foi muito antes de... As cidades mais próximas que tinham por aqui, próximas eram Barreiras, né, na Bahia, que é onde o pessoal ia para comprar o sal, que era algo que não era possível construir por aqui. Então a gente acredita que tem esse tanto de tempo. E também a história do quilombo, né, das pessoas pretas, não era muito registrada. Os pretos nunca foram de grande importância a ter registros, né? Então a gente Sim. não tem isso registrado de o ano certo.
E a gente conversou, né, se existem dentro das pesquisas mais atuais de vocês alguém que conhece de quais povos ou qual povo ou qual região africana que esses negros vieram. Tem algum relato, algum indício de qual região já hoje que vocês puderam recuperar? Eu ouço meu pai falando que muitos vieram, na época talvez não tinha ainda essa distribuição, só falava África, né? Mas Sim. fala que muitos vieram da Angola, outros do Congo, da Nigéria. E é interessante que a gente não tem muita certeza também disso. Ontem eu sou professora do ensino fundamental 1 e também jovens e adultos, e ontem uma das alunas perguntou assim: Nossa, meu maior sonho é saber de onde vieram minhas raízes da África, quem são meu povo lá na África, eu tenho um desejo de conhecer. E isso é algo que eu tenho também, mas a gente não, eu não sei por onde começar. Me enche os olhos de lágrimas, por exemplo, ao falar nisso, que é algo muito forte, né? A gente estamos aqui como se fosse alguém desconhecido, né? E ao mesmo tempo em busca das nossas identidades. Temos a nossa identidade aqui hoje, mas a gente sabe que viemos de um outro lugar. A gente tem esse desejo de saber de onde realmente viemos, quem são nossas raízes, é muito forte isso. É muito forte que até eu que estou longe, né, me emociono com você, com vocês. Eu espero mesmo que esse momento que a gente está vivendo na sociedade, né, Natália, que ele seja realmente uma virada para que esses pesquisadores, né, doutores, mestres, pessoas como você, professores negros, se coloquem e que a gente, como sociedade como um todo, retome esse lugar, né? Da visibilidade, do reconhecimento daquilo que tentou ser apagado, mas que não se apagou, né? Nem vai Tentou ser pagar. apagado, mas não se apagou e vai ser recuperado, né? Vai ser recuperado por todos nós. Eu tenho certeza. Um dia a gente está chegando lá. Tem uma grande amiga minha, a Verônica, ela está com muitas atividades, mas eu estou esperando ela aqui na live hoje ainda com a gente. Ela é negra, preta, lá do Ceará, e ela está conectada com vários professores também que fazem essa pesquisa, né, que fazem essa retomada da negritude. E eu tenho certeza que vocês vão poder se falar e trocar muitas ideias nessa direção. Quem sabe bons frutos vêm daí, porque aqui no nosso que a gente tenta fazer é isso, conectar para abranger isso que onde a gente quer chegar, né? Mas vamos voltar para a sua história. Eu queria perguntar se você estava falando dessa cultura, né, que vocês têm, que vocês reconhecem, que vocês mantiveram. Tem algum episódio assim da sua infância que você lembra, que você fala assim, olha, isso eu sinto como parte da minha cultura, do meu coração. Alguma coisa assim que te marcou quando você era pequena ainda? Sim, tem um fato de que a gente tem muita fé, a gente acredita muito. Tem aí essa mistura da religiosidade, né? Mas a gente sabe que tem uns traços que é da nossa cultura, com certeza, africana, que não é algo que está encontrado na Igreja Católica, por exemplo. Eu lembro de um tempo a gente havia plantado a roça e estava sem chuva. As plantações começavam a dar meio que murchar no terreno. Aí meus pais nos reuniu no terreiro da nossa casa e com os instrumentos que é chamado bruaca ou buraca por muitas pessoas, que é de carregar mantimentos no cavalo, no burro, usava ele para bater a sussa. E ali a gente estava dançando no terreiro em pedido de chuva para molhar nossas plantações. E, por incrível que pareça, foi algo atendido, nossas plantações tiveram a chuva, né? Acredito ou não, mas aconteceu. E nessa mesma linha também, hoje acontece até hoje uma cultura, uma tradição da Folia de Santos Reis, que foi a pedido de chuva também, que tinha um tempo aí que não estava difícil a chuva, as plantações morrendo, e um padrinho do meu pai, com o irmão dele, fez uma promessa para Santos Reis, em pedido de chuva, que seria girado a folia para molhar as plantações. E isso aconteceu. Tem o giro da folia, e dentro do giro da folia, cada roça que chegava, ou cada casa que chegava, tem
Depois do primeiro canto tem a dança da Sussa, que é uma dança de origem africana, que a gente usa dança de forma de roda, batendo os pés, rodando a saia, que é em forma tanto de pedido quanto de agradecimento. Então é algo que a gente sabe que está na nossa alma. Ai, isso vocês têm praticamente misturado hoje com com a religião católica, é isso? É bem misturado, porque a gente cultua os santos, por exemplo, é Santos Reis, e a gente dança a dança da Sussa, que eu não sei como que isso intercala na nossa, de origem africana de verdade. Todas as folias têm a dança da Sussa, então, quando chega nas casas, sempre tem o canto, quando não é, nas folias de Santos Reis, a primeira coisa, antes de cantar, é a dança da Sussa. A gente Tá. chega na casa da pessoa já com a dança da Sussa, praticamente. Uhum. E nas outras folias, todas têm a dança da Sussa depois do Bendito de Mesa, que o Bendito de Mesa é uma oração em agradecimento ao alimento, né? A pessoa disponibiliza ali almoço ou jantar, e após isso tem o agradecimento, que é uma oração, que tem muitas falas, com certeza, que é de origem da Igreja Católica, e misturado aí com a dança da Sussa, que é de origem africana. Então tem essa parte bem forte. Tá. E aí, isso é feito de casa em casa ou vocês se encontram num lugar maior, né, num espaço coletivo, ou é os dois? É meio que os dois. Na minha comunidade, é uma comunidade um pouco pequena, é feito a folia, que é de casa em casa, e finaliza num ponto central, que é a igreja católica, e aí depois desce para o barraco de festas. Aí finaliza de verdade no barracão de festas. E aí Todo mundo finaliza com a junto. Sussa, todo mundo junto. Mas Ô, Verlene, tem os encontros que é de todas as comunidades, por exemplo, que são as romarias, que na tá. comunidade de Almas tem, que começa agora em agosto, do dia 12 ao dia 16, 18 mais ou menos, Ah, ali é um grande encontro. É o encontro que antigamente era o encontro das famílias, né? O território tem 39 comunidades e todos é uma grande família, mas que estão todos dispersos. São bem longe as pessoas umas das outras. E esses festejos de Romaria é um ponto de encontro, tanto para troca de semente, para casamentos, para batizado, para matar saudades. Esse é um ponto de encontro. E acontece também a folia, né? É algo bem É uma mistura bem forte. Convido aí as pessoas a virem conhecer, a vivenciar, né? né? É aberto para visitantes isso? A Romaria de vocês, Natália? Sim, é aberto para visitantes. E a gente só pede que tenha um respeito, né? Que evite publicar coisas do jeito que acham, né? Em vez de publicar algo do jeito que acham, perguntar às pessoas como que é, se gostaria que fosse Sim, exposto. Então, sim. é convidado, é aberto ao público, mas a gente exige o respeito. Né? Para estar, né? Acho muito mais importante estar e vivenciar, e entender, né? Isso, vivenciar, entender. E às vezes a Praticamente, gente não consegue falar. Às vezes o vivenciar fala mais que algumas palavras, né? com Então o certeza. vivenciar é bem forte. É, com certeza, querida, com certeza. Muito bom. E aí você começou a falar da questão, né, da quantidade de quilombos dentro do quilombo, né, de comunidades que existem dentro do quilombo. Tem um porquê desse afastamento, eles foram se formando pouco a pouco. Da história que vocês conhecem, como é que surgiram esses agrupamentos? Por que que não vieram todos no mesmo lugar? Pela história que eu ouço meu pai falar, é que antes as pessoas, quando conseguiam fugir, elas tentavam não ficar muito próximas, né? Porque se acontecesse de Ah, alguém ser capturado, não era capturado todos. Por isso entendi. por mais que seja 39 comunidades, é uma mesma família, tem uma mesma raiz. Então as pessoas Sim, iniciaram ali nas margens do rio Paranã a se instalarem e dali foram se dispersando e formando pequenas comunidades. Meu pai fala que quando teve um tempo que era bem sossegado, né? Mas aí com o sim. tempo também foi chegando para próximo as minas, a exploração de ouro
em Arraias, por exemplo, a construção de Brasília. Aí começou a ter grandes perseguições, que eles falam os revoltosos. Quando essas Sim. pessoas vinham, eles destruíam tudo, matavam o que as pessoas tinham, derrubavam os barracos, fazia uma coisa, destruía tudo. Então a ideia de as pessoas tentavam se proteger, afastando uns dos outros, né? E aí Sim. por isso que tem esses pontos de encontro, que é o ponto de encontro é as romarias. E a gente acredita que nas primeiras pessoas que fugiam, eles tinham a forma de mapear por onde estavam passando. A gente acredita pelas tranças, que hoje é utilizada como modelitos aí nos cabeças, modas, mas é a forma de fazer o mapeamento também Tá. dos pontos de fugas, de encontro, e também carregava algumas sementes ali nas tranças, né? As As primeiras. tranças. Gente, é muita sabedoria, né? Usando Sim, o próprio corpo como chave, né? como chave, Muito muita incrível, sabedoria. sim. E dessa sabedoria mais antiga, mais ancestral, mais raiz, Natália, talvez, né, da sua mãe ou de outros irmãos, pessoas que vieram antes de você. Que você falaria assim que é uma sabedoria realmente do povo Calunga? Ah, tem várias, né? Uma Sim, sabedoria que eu me admiro muito, por exemplo, porque meus pais falam, saco vazio não para em pé. Então, uma das coisas que eles observaram muito, que eu fico até hoje, eu não consigo entender direito, mas hoje eu já sei fazer, né? Que é a profecia de chuva, né? Para ver as chuvas. Aí fala que tem a profecia de Santo Antônio, a profecia de São João. Meu pai todo ano faz a profecia de São João, que é tá, observar quando faz a fogueira de São João, é observar os 6 meses de chuva. Quando vai ter mais chuva e quando vai ter menos chuva. E isso é feito com sal. Ele utiliza algumas quantidades de sal no mesmo recipiente. São 6 montinhos de sal. Cada uhum, montinho representa um mês, sendo ele outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. E deixa tá, dormir no sereno, um pouco longe da fogueira. E no outro dia, antes do sol nascer, pega para observar. E é incrível que alguns meses amanhece totalmente derretido, que é o mês que vai chover muito, e o mês tá. que alguns meses só molhado e outros totalmente seco, sendo que está no mesmo ambiente, no mesmo. Então essa é é algo que eu admiro bastante, assim. E estou Nossa, tentando registrar isso para ver se está batendo ainda hoje com tantas mudanças climáticas, né? precisaria, né? Até para registrar como sabedoria. Eu estava falando, no nosso bate-papo mesmo, no café que a gente teve aí, né, Natália, de falar assim, a gente vai para. E também foi no encontro indígena que eu participei, logo que eu voltei daí. O pessoal estava falando, a gente vai, né? Eles estavam dizendo, como indígena para a faculdade, mas a faculdade ela também foi embranquecida, né? A gente tem como válido só essa sabedoria, entre aspas, europeia, que também não é europeia, tem outras raízes, né? Dos brancos, e sabedorias, preciosidades, como essa que você acabou de contar, essas sabedorias a gente não encontra na escola, a gente não encontra na universidade, a gente não encontra como ponto de pesquisa, né? E é uma coisa que precisa ser muito, eu também acho, como a Ana escreveu, que preciosidade, né? Colocada, registrada, olhada, para que tenha realmente essa mesma validade que os costumes brancos, né? Porque quem disse que a nossa ciência está certa e a outra não, né? Muito pelo contrário, são ciências que podem se complementar e muito, né? Então, obrigada, obrigada mesmo por essa partilha e por esse exemplo. Tem outra coisa muito importante, eu falhou bastante, eu não sei conseguir ouvir partes, mas tem uma outra coisa muito importante que eu gostaria de compartilhar, por exemplo, é o cuidado das parteiras que tem com as mulheres gestantes, né? Então, eu tenho alguns cuidados que são algo muito especial, que eu acredito que seja com certeza algumas outras comunidades quilombolas também praticam, né? Que é o cuidado de, quando sabe que está grávida, já tem
Algumas coisas que elas é melhor evitar comer, só comer se tiver com muita vontade, Sim, de não ficar muito tempo parado nas portas, por exemplo, se quer passar, passa, não fica parado, porque se ficar parado pode dificultar na hora do parto, o bebê vem para nascer, não consegue nascer. Então são alguns cuidados assim de observações que tem que são repassados no dia a dia para a gente. pois é, a questão das parteiras, né? As parteiras que tem aí é uma linhagem mesmo, acho que cultural de vocês a gente pode falar, né, Natália? Que até hoje sobrevive, eu digo sobrevive porque acho que o que a gente conta um pouquinho do que você trocou comigo para o pessoal, né? Essa questão de o ser parteira e o passar é, a sabedoria não é apenas também passar o conhecimento, né? É uma questão de saber. Eu não vou tirar suas palavras, mas né, se você puder falar, acho que é o melhor. Nessa questão do ser parteiro e dessa. Não, do conhecimento, que eu quero dizer assim, não é mágico, mas é que não é só ciência, né? Tem algo a mais ali que a gente nem sabe descrever. Sim. Então, tem muitas. Antigamente não existia parto cesáreo, né, por exemplo, mas tinha as pessoas que tinham grande sabedoria em ajudar as mulheres que estavam com dificuldade em ter o bebê. A exemplo, eu tenho a tia Joana, que era uma pessoa dessa comunidade, que viveu 112 anos. Praticamente quase toda a comunidade chama ela de Mãe Joana, porque sempre cuidava do parto dessas pessoas, no nascimento. E ela tinha um conhecimento que mesmo depois que ela estava ali com 100 anos, mais ou menos, ela ainda ajudava as pessoas da casa de onde ela estava com o benzimento. Então, às vezes, o bebê estava com dificuldade para nascer, estava em posição contrária de nascimento, as pessoas recorriam a ela. Tem um exemplo que a pessoa foi recorrer a ela, que o neném não queria nascer e estava virado, dava para perceber na barriga que estava virado. Ela falou assim, não, você pode voltar, quando você chega lá, seu neném já nasceu. Então, através da casa dela mesmo, ela fez o benzimento e o bebê virou e nasceu tranquilamente, né? Então, Pois é, é algo forte e é algo que eu não sei hoje se foi passado para alguém, porque eles têm aquilo que nem tudo é passado para quem quer, não é quem quer que aprende. Tem a pessoa que tem o dom para aprender aquilo, porque ela precisa aprender e fazer aquilo e ao mesmo tempo ela precisa se proteger, porque as pessoas que têm esse dom, elas são muito atacadas espiritualmente. Então, tudo tem os pontos positivos e negativos, né? Tem os ataques, tanto humanos quanto os espirituais. sim, sim, com certeza. E é algo que essas sabedorias, né, elas guardam isso, né, Natália? Eu tô vendo aqui a professora Ana, ela tá falando que a gente estava falando da pesquisa, né, quanto às sabedorias nativas africanas, né? Ela falou que a UFRB tem uma linha de pesquisa nesse caminho, que é a Federal do Recôncavo Baiano. Natália, ela está postando aqui os endereços do movimento, da Sam Parteira, da Lili Galvão, que eu acho que são mulheres parteiras, sábias, que devem se relacionar também com esses temas. Então, espero que elas assistam a live e que mais conexões, como eu falei, possam surgir desse nosso encontro aqui hoje. Obrigada, Ana. É muito bom poder realizar isso, né? Pouco a pouco. Maravilha. Que E bom. como que é na sala de aula isso? Aí no Quilombo, Natália, né? Quando você falou dessa pergunta de uma aluna. Mas o que mais assim que até os adultos trazem assim para você que eles querem saber ou que eles se perguntam? Como é que é isso dentro da própria sala de aula aí? Olha, tem coisas que. Tem coisas não, depende. A gente tem algo a ser mais ou menos seguido, que é a matriz curricular, né? Mas a gente está sempre Sim. colocando nossos conhecimentos junto. Então, às vezes, a gente convida pessoas mais velhas para a sala de aula, né? Para estar participando da aula com a gente, dando, dando palestra, né? Ficando a posto aí para perguntas. Também na questão das plantas medicinais, a gente leva as pessoas para estar repassando esse conhecimento, né? Que já é repassado
do dia a dia, mas tem pessoas que sabem uma e não sabem outra. Então é bom a gente estar sempre trocando. Sim, E é feito sim. isso, assim. Que bom, né? Muito importante. Eu acho que por isso também que o Quilombo recebeu o selo do TICA, de qual a gente falou bem no comecinho da live, né? Porque o TICA, a ONU, ela olha especialmente para isso, pessoal, né? Para se a cultura é respeitada, né? Se não existe um embranquecimento do local, e isso é muito, muito importante, né? Então, esse selo diz muita coisa sobre a região e sobre a comunidade aí de vocês. Natália, eu queria perguntar um pouco, né? Você estava falando da questão da terra, né? Do cultivo. E a gente tem essa área toda, né? Eu sou prova viva disso, gente. Eu passei lá e realmente o Quilombo é uma área intocada, né? Parece assim que o território é intocado. E são comunidades que vivem, como a Natália falou, já há mais de 300 anos nessa região. Qual que é o segredo de vocês, Natália, para estar tanto tempo preservando esse espaço todo, né? São quase 270 mil hectares, gente. É terra pra caramba, né? E toda essa terra está extremamente conservada e preservada. É como eu falei, parece que não foi tocada, né? Tem lugares assim lindíssimos dentro do Quilombo que você fala, meu Deus, que preciosidade esse lugar e que bom que essas comunidades estão aqui realizando esse trabalho de proteção, né? Uma proteção. Eu falo, graças a Deus que ninguém, sem ser vocês, chegou aí até hoje. Então, esse território, ele tem 263 mil hectares, né? É um terreno bem grande mesmo. E, ao mesmo tempo, tem uma geografia bastante linda e, ao mesmo tempo, tem muitos morros, muitos vales, bastante água. E os terrenos que a gente utiliza para plantação são terrenos específicos, né? Que a gente planta totalmente orgânico, sem adubação química. E a gente utiliza até hoje ferramentas simples, que é o machado, às vezes a enxada, o facão, por não ter condições de outras condições. Sempre foi assim por não ter outras condições, e o meio que a gente utiliza também é o fogo, que a gente para limpagem do terreno, na medida certa, claro. E para fazer essa plantação, a gente planta no mesmo terreno por alguns anos, aí depois a gente muda de terreno quando vê que a plantação já não está muito legal, porque aquele terreno está meio dando uma enfraqueada, fica uns 5, 6 anos, volta uma vegetação novamente, a gente nem percebe que foi uma roça ali. Essa forma é a forma que foi vivenciada todo esse tempo, né? Mas e hoje a gente já tem acesso a alguns meios, que a gente tem até uma preocupação, né? Porque a gente sempre viveu desse jeito, por não ter outros meios e por não ter condições. E hoje a gente tem acesso a essas coisas e ao mesmo tempo não temos, estamos com uma preocupação de como a informação circular para as nossas comunidades, que é bem difícil o acesso, a gente chegar em todas as comunidades, a comunicação também ainda é bem dificultosa, de que as pessoas consigam utilizar ferramentas que não esforcem tanto a mão de obra, que é um serviço muito pesado, Sim. mas que ao mesmo tempo continue preservando aquele ambiente. Então a gente tem a Associação Quilombo Calunga está com uma grande preocupação em mãos aí, que a gente precisa, sim, melhorar nossas situações de trabalho e, ao mesmo tempo, continuar esse nosso solo sagrado preservado para as nossas futuras gerações. E a gente tem aí, por falta de informação, e ao mesmo tempo a gente sabe que a união faz a força, temos aí as pessoas do contrário, que tentam colocar as comunidades umas contra as outras, achando que a associação não quer que vocês evoluam, a associação não quer que vocês utilizem maquinário, por isso, por aquilo, mas colocando de formas negativas, né, para tentar enfraquecer o nosso povo. Então a associação tem esse trabalho a ser feito aí. E é um grande trabalho, Grande Natália. A hora que trabalho. você me falou, né? Porque realmente reunir todos os quilombos, todos os agrupamentos em uma associação. Conta um pouco para o pessoal que está chegando também, Candice, Renata, a Rose, a Ju, todas sejam muito bem-vindas. Usem aqui o espaço também para colocar perguntas, para a gente dialogar junto.
Fala pra gente, Natália, como é que funciona, né? Assim, o Quilombo como um todo, a associação, como vocês se organizam, tomam decisões, né? Como é que cada um tem o seu espaço para empreender? Como é que o Quilombo funciona? Ok. Então, o território Quilombo Calunga, igual eu já tinha falado antes, é um território que tem 39 comunidades e ele está situado em 3 municípios, que é Cavalcante, Teresina e Monte Alegre de Goiás. Para essa organização, existe uma associação para facilitar a organização, né, tanto para a busca de recursos e tal, e internamente a gente tem nossas regras também, que antes já era seguida, né, do jeito que sempre foi, que é de forma coletiva, e agora, bem recente, em 2019, a gente conseguiu fazer o regimento interno, que é registrar essas ações que já aconteciam, né? Então, eu acredito que seja o primeiro território que tem o regimento interno. Para a construção desse regimento interno, foram feitas 17 reuniões em pontos específicos que conseguia reunir essas pessoas, e ali a gente debatia nossas regras, né, criadas por a gente, como que a gente quer que o território seja regido, utilizando ali o conhecimento de como já chegou até aqui, e Uhum. registrando para que a gente consiga continuar com isso, né? E a ideia está surtindo efeito, né, por enquanto. Está bem, graças a Deus, está surtindo efeito, a gente está conseguindo aos pouquinhos. Dessas reuniões, a gente criou também um, um grupo de organização de cada comunidade, sendo que cada comunidade escolheram 3 representantes para estar levando as reivindicações, para facilitar o diálogo, né? Então, através desses representantes, a gente consegue, talvez a gente consiga melhor nos articular, que não é tão fácil também. Para isso, a gente estamos ainda com algumas demandas, vamos ter ainda a formação para esses representantes, que é para atuar, né? Como atuar nas dúvidas, nos conflitos internos que tem também, né? Tem os conflitos internos, tem os conflitos externos, que as pessoas precisam se posicionar de forma a não prejudicar um ao outro. Então, é um pouco disso. E a gente, depois que fez esse regimento, a gente não conseguiu muito nos encontrar. Tivemos uma única reunião até agora com os representantes, porque devido ao Covid estava muito em alta, sempre que a gente marcava dava um problema. A Sim. gente não conseguiu ainda essa reunião. E online é totalmente inviável, porque as comunidades ainda não têm internet, algumas não têm energia ainda. E aí está começando agora, a associação conseguiu, através de ONGs, a colocar algumas torres em pontos específicos do território para facilitar a comunicação, mas ainda não é o suficiente, precisa de mais coisas para que a gente consiga nos interligar de verdade. Assim. Sim. E Natália, essa escolha das lideranças, como é que ela acontece? Quem que escolhe? A escolha tem pessoas, os primeiros foram eles que se dispuseram a Uhum. lutar pelo território. Dentre eles tem o meu pai, que hoje eu fico olhando para trás e falando, nossa, eu não sei como isso aconteceu. Ele teve muita coragem, porque antes a gente não, se hoje é difícil a comunicação, imagina antigamente que não chegava carro de jeito nenhum. Para ele ir para a cidade, ele tinha que ir andando, né, ou a cavalo. Eu Longe, falo meu pai gente. porque é É da minha longe. comunidade. Longe. É longe. De É carro já é longe. longe. Imagina andando. Aí é isso que eu falo, nossa, como ele teve tanta força. E a gente é uma família grande, ele deixa a gente tomando de conta das coisas e ir em busca de algo coletivo, né? Não era algo para ele, era algo pro território. É Uhum. uma admiração grande que eu tenho por isso. Tanto ele, o Cirilo, o Tico, a Deuselina, a Esther, o Cesário, né? A tia Santina, a dona Procópia, são várias pessoas. O Santino foi um dos primeiros também. Então, eu vejo, eles tinham uma força gigantesca em buscar algo pelo território, isso foi eles que se dispuseram. Hoje tem, mesmo foram eles que dispuseram, teve a eleição também, né? Quando iniciou a associação, depois disso aí começou a ter a associação para facilitar esses trabalhos. Que aí teve a Sim. eleição, que foi de comunidade em comunidade, as pessoas votarem, né, se aceitavam ou não. E hoje as pessoas se dispõem a formar chapas, né?
É formada uma chapa, que é um trabalho totalmente voluntário, e as pessoas se dispõem. Algumas é por livre e espontânea vontade, outras livre e espontânea pressão. A comunidade fala assim, você é capaz de nos ajudar. E acontece assim. Aham. Mas e as decisões, né? A gente falou um pouco das decisões que, beleza, vocês As escolhem uma decisões são em liderança reunidos. sempre em Aí as reunião. decisões sempre em assembleias. As decisões tem os pontos, né, aqui na minha comunidade, por exemplo, tem o barraco de festa, que é o barraco de tudo, é o barraco comunitário. Ali que a gente reúne para fazer as decisões, tomar partido, o que vamos fazer a partir de agora, por onde começar. Então, são planejados em reuniões as pessoas da comunidade que falam o que é para ser feito, o que quer que seja feito. Quando é alguma emergência, não, às vezes não tem como fazer reunião com todos, aí tem a reunião interna da diretoria, que depois é repassado para a comunidade, assim, também. É, eu pergunto porque eu acho isso um costume tão incrível, Natália, né? Porque eu vou falar, vou generalizar e falar na sociedade branca, né? A gente tem as eleições, a gente elege os nossos representantes e muita gente acha que acabou aí, né? Não tem uma participação, um estar presente, um vivenciar a política, né? Digamos assim, porque a política, o que que ela deveria ser, ao meu ver, né? É o dia a dia, é o cotidiano, são as decisões para a comunidade, né? E vocês tão fortes, enraizados, se reunindo, né? Escolhem as lideranças, mas elas não andam sozinhas, né? Elas andam com Não, você. uhum, Então, eu agradeço demais esse tipo de partilha, porque é isso, mostra que existe um outro meio, uma outra forma e dá certo, né? Mantém sim, vocês unidos e dialogando e próximos. Claro que com muitos sim, desafios, né? muito. Mas ninguém arreda do pé. Não, ninguém arrega do pé. Quando é uma decisão comunitária, é mais tranquilo. Agora, quando é uma decisão do território, precisa juntar o território, é bem mais complicado. Porque a Sim. gente precisa ter condições de buscar as pessoas nas comunidades, né, que ficam. A comunidade do Engenho 2, eu sempre falo, não é exemplo do território Quilombo Calunga, porque a comunidade do Engenho 2, as pessoas estão reunidas, né, estão próximas umas das outras. O resto, tanto do território, as pessoas moram quilômetros uma longe da outra. Então, é preciso horas de viagem para chegar até o ponto de reunião. Aí, às vezes, a gente precisa ter recurso para buscar essas pessoas, para manter essas pessoas ali com alimentação, e, ao mesmo tempo, voltar com as pessoas para os locais delas. Então, a associação trabalha muito. Tem um E grande vocês, papel. e vocês respeitam esse tempo, né? Eu digo esse É tempo, dessa preciso respeitar necessidade. esse tempo. O tempo, assim, as reuniões as decisões vão ser tomadas juntas, né? É como você falou agora, se passaram, né, desde por causa do Covid e tudo mais, vocês não conseguiram se reunir. Mas não teve um grupo pequeno que andou sozinho, né? Que tomou a decisão sozinho porque os outros não puderam se reunir. Existe muito, eu estou percebendo através da sua fala, esse respeito pelo tempo, né? A gente vai se agrupar quando a gente puder se agrupar e aí nós andamos juntos, né? Esse caminhar junto, respeita o tempo de todo mundo, né? Eu achei foi muito lindo para mim na nossa experiência de troca, Natália, porque a gente entrou em contato no fim do ano passado, né? E foi meio que isso. A gente queria fazer a live, você animou, a gente telefonou, mas não encaixou, né? Nesse tempo. E aí teria gente que falava assim: nossa, demorou 8, 9 meses, né? Uma gestação. Mas é um gestar, é uma gestação, e que bom que foi assim, né? Porque a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente. Hoje você está aqui também falando com amigos meus, né? Pessoas aí do Brasil todo. Então é uma coisa que só cresceu. Se a gente tivesse desrespeitado o tempo, né? Olhado para o relógio, que o relógio não é tempo, a gente com certeza não teria os frutos que a gente está tendo hoje. Então, eu fico muito feliz. A gente tem uma pergunta da Rê. Ela está perguntando o seguinte, Natália: localmente, há algum tipo de incentivo governamental? Se sim, como? Se não, como está essa relação de incentivos que vocês recebem do governo, Natália? Olha, a gente temos
De incentivo governamental, a gente temos as escolas estaduais que funcionam pela relação do governo estadual, temos as escolas municipais que é via prefeitura, temos também algumas pessoas que têm alguns benefícios, né, sociais de Bolsa Família, algumas coisas assim. E tem um outro incentivo que eu não sei de onde surge de verdade, que é o referente ao Banco do Brasil, por exemplo, que são empréstimos, né? Que as pessoas conseguem ter esse acesso ao Pronaf, que é Sim. algo, claro, que foi uma conquista gigantesca, e ao mesmo tempo eu tenho, eu tenho algo que me incomoda muito, que eu não concordo. Fico feliz das pessoas terem conseguido, e ao mesmo tempo não, porque é uma ação que as pessoas têm acesso e ao mesmo tempo se sufocam, porque é algo referente à criação de bovinos. E isso não é muito legal para o local onde a gente está, que a gente está na área de cerrado, cheia de nascentes, de frutos do cerrado, e para a criação de bovinos em grande escala não é legal, que a gente também vive no território coletivo. E isso começa a inferir os direitos uns dos outros, né? Então, a gente tem uma grande preocupação, a gente agradece e ao mesmo tempo a gente luta por incentivos, mas a gente precisa de coisas que venham nos fortalecer. Nesse caso, já é algo que está nos enfraquecendo. Temos aí o Cerrado riquíssimo, por exemplo, a gente precisa de apoio para utilizar, por exemplo, esses frutos do Cerrado de forma consciente, a utilizar essas plantas medicinais de forma consciente, que é algo que, quando a gente está utilizando que tem lucro, é algo que vai ser protegido. Então, ao mesmo tempo que a gente vai estar utilizando, vai estar protegendo. A gente precisa desse estilo de incentivo. O estilo de criação de bovinos não é muito legal, a gente não vê isso como uma ação muito boa. E para tentar amenizar isso, a associação já está agindo com isso, está buscando alternativa. Como exemplo, no final de 2020, estávamos trabalhando com a criação de apicultura, então teve curso de apicultura para vários jovens do território Calunga, meninos e meninas, homens e mulheres, e já está tendo frutos, né? As pessoas que investiram estão tendo frutos, que é algo que incentiva esse cuidado, que é a criação de abelhas, e também a criação de algumas agroflorestas. Teve o curso para várias pessoas e também o kit para iniciar esse trabalho que está começando, ainda não deu frutos, mas já está a caminho, que a gente, ser humano, sabe que um precisa espelhar no outro para fazer, dando certo, muitas pessoas vão multiplicar essa ideia. Então é algo que a associação vem trabalhando já também. E Que o precisa de mais apoio. incentivo, que o incentivo seja uno com a cultura de vocês, né, Natália, e não Isso, divergente. A não é Camis verdade. está perguntando se o Quilombo está congregado à Cooperativa Central do Cerrado. Você sabe? A Cooperativa Central do Cerrado tem trabalhado com. Tem algumas pessoas que estão, sim, do vão de almas, e ao mesmo tempo a gente não sabe se é muito legal, assim, já está divulgando, né? Está trabalhando, só que não fica meio difícil para as comunidades, né? Porque a forma que elas trabalham é manual, né? É bem complicada e o valor que paga, às vezes a pessoa está trabalhando, está meio que pagando para trabalhar. Então é algo que não valoriza o trabalho, assim. Então a gente Não queremos precisa, ouvir. não que não seja ruim, né? Já está sendo divulgado, mas é algo que eu acredito que vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Sim, E sim, aí, a gente também estamos trabalhando aí a ideia da marca coletiva do território, para ver se facilita isso, né? A marca coletiva, para que as pessoas consigam, de forma também já criamos o site da associação do território, para facilitar esse trabalho das pessoas. Mas aí precisamos também levar o meio de comunicação a todos eles, né? Para que isso sim. funcione. E eu acho isso muito, assim, é muito incrível, é legal de ver, porque o pessoal, a Natália falou, né? E é um movimento que surge de dentro do Quilombo, né, Natália? Com os Sim, profissionais, as pessoas do Quilombo, né? E isso mostra que a gente não precisa de, de coisas externas, né? Pode somar, pode, mas a força ela vem de dentro, ela se formou de dentro e é dela que vocês realmente tiram os maiores frutos, né? Eu acho isso sim. assim é fenomenal.
Fala um pouquinho para a gente, Natália, da questão do atendimento médico, da saúde. Já tem quilombolas que, né, que atuam na área da medicina. Como é que é essa questão da saúde dentro do quilombo? A saúde no território está avançando pouco a pouco, né? A saúde, de forma geral, eu acredito que o Brasil inteiro está bem feia a situação. Eu acredito que está bem feia. E, ao mesmo tempo, a gente tem conquistas. Temos essas conquistas que, a partir de 2005, foi quando iniciou os primeiros ledoquianos, né? As pessoas das comunidades têm acesso à universidade. E hoje a gente temos aí vários professores formados, temos várias pessoas formando também em enfermagem, alguns em medicina, terapeuta. Hoje tem uma fisioterapeuta que trabalha na comunidade, que ela é da comunidade, é um avanço gigantesco, é uma conquista, né? E temos hoje também um dos primeiros ledoquianos, que hoje é o nosso prefeito municipal. Não estou puxando para o lado político, mas é uma conquista gigantesca da gente hoje, Ah, né? pode Tem um puxar, porque é prefeito que importante. pode puxar, então tá bom. É o primeiro prefeito Calunga que a gente tem, né? Se já teve outros pretos, teve há muito tempo, mas Calunga é o primeiro que a gente tem. E é uma batalha, né? Foi uma batalha conquistada e hoje é uma luta para que esse governo seja exemplo de muitos, para que abra a porta para muitos outros. Com Temos também certeza. agora uma candidata a deputada estadual, que é uma filha Calunga também da comunidade, que é a Lucilene Calunga. Vamos aí torcer para que dê tudo certo, né? Então, ter o prefeito, ter uma deputada já é um bom avanço, e também ter esses médicos, professores, né? Alguns engenheiros formados também. Então, a comunidade, aos poucos, com o acesso que teve à universidade, vai se fortalecendo, e a ideia é a gente nos firmar no nosso território, né? A gente nos manter de forma emancipatória, que a gente não precisa sair do nosso território para ter acesso às coisas. Porque a gente sabe que ao sair daqui, totalmente não vamos ter o acesso que a gente almeja, né? A gente sabe que a gente seremos excluídos, que já somos mesmo, então aqui a gente somos reis e rainhas, lá fora a gente não é nada disso. Então que nossos jovens formem e voltem a fortalecer nosso território, é isso que a gente faz. É, e o sorriso não nega a alegria, Natália, né? Eu falo que pode tomar esse espaço sim, porque essa questão da representatividade, ela é importantíssima, né? E acho que todo mundo precisa refletir nisso. Quando a gente olha para as nossas bancadas políticas, quem que tá lá? Tem o colorido do Brasil? Não tem. E o que que cada um pode fazer para essas bancadas, para essas prefeituras, para cada governo ter o colorido brasileiro? Então, pessoal, assim, de coração, eu peço, né? Eu também estou aqui começando a fazer a minha tarefa de casa. Vamos identificar quem são os candidatos, as candidatas, acho que principalmente, né? As mulheres também precisam de mais espaço, estão conquistando mais espaço, que vão se colocar para as eleições esse ano, e sim, que sejam negros, negras, calungas, que sejam das minorias que precisam dessa representatividade, não tem, né? E é lindo ver essa combinação de movimentos, né? O preto, eu falo preto se colocando, o indígena se colocando nesse lugar, né? Também lá no encontro universitário dos indígenas, eles falaram isso: a gente não precisa de ninguém para abrir espaço para a gente, é a gente que está se colocando nesse lugar de tomar o espaço, né? Mas quem tá do outro lado é branco, né? Vamos refletir, galera. Vamos refletir e vamos contribuir para essa harmonização do que foi destruído, né? Para a gente poder reconstruir num lugar de harmonia, de igualdade, que tá, a gente está muito longe disso, tem muito chão pela frente e cada um faz parte, né? E da questão da saúde, eu vou até voltar um pouquinho, Natália, de novo para essa questão também das raízes, né? Dos curandeiros, das pessoas que têm muito, né, conhecimento das plantas medicinais. Eu estou falando bastante com a dona Teodora, lá do Monte, né? E ela é impressionante a sabedoria que vocês têm aí dentro. Isso é mantido, né? O pessoal que sai para fazer medicina e volta
como é que esses conhecimentos eles são agregados, né? Como é que vocês combinam isso hoje em dia? O pessoal que, pensando no pessoal que saiu para fazer medicina, ainda não é muito, porque voltou até hoje, voltou a fisioterapeuta, né? Que tá, Sim. mas internamente a gente usa bastante, e isso é repassado. Na comunidade, temos até a Associação Comunitária Calunga do Engenho 2, a KCE, está trabalhando, conseguiu participar do edital, né? Que está trabalhando justamente com as plantas medicinais, que é um trabalho entre os anciões e os jovens, né, no registro dessas plantas, no mapeamento das áreas onde tem mais essas plantas para preservação desses locais, né, e ao mesmo tempo registrar por nós, por nossas mãos, do nosso jeito, para que isso seja algo que a gente tenha. E, inclusive, teve alguns dias atrás, os meninos estavam lá nessa comunidade do Monte Alegre com a tia Dora, É, trabalhando com ela. Então, são calungas trabalhando com calungas. Para a ela gente ver contou. esse, essa passa, né? Porque uma planta que é conhecida no Engenho 2 é utilizada às vezes para uma coisa, na comunidade de Monte Alegre ela é utilizada para uma coisa e mais outra coisa. Então, é esse conhecimento que a gente está registrando. Que E os demais. meninos estão muito participativos, muito felizes. Assim. Então, essa mistura aí é muito importante, que os jovens entendam o valor, né? Entendam que é algo importante, que são nossos. Sim. A E gente o não deve muito esquecer as raízes e, ao mesmo tempo, projetar os nossos jovens com esse conhecimento, né? Com certeza. E a gente que está de fora, né? A gente fica assim, nossa, como a gente gostaria de recuperar esse conhecimento, né? A gente que vivencia o outro lado da medicina, que percebeu que muita coisa foi já perdida, né? A gente fala, nossa, como seria bom e importante resgatar esse conhecimento. Tem aqui a Dani que fez uma pergunta, ela escreveu assim, Natália, gratidão pela sua partilha conosco. Nas escolas que atuam no seu território, vocês conseguem interagir com os alunos, com a presença dos grios, os mais velhos, fortalecendo o contato verdadeiro? Ah, é que a Dani chegou um pouquinho depois, né, Dani? Mas Isso. sim, a Natália contou um pouco disso, né? Que a troca ali está sempre presente, né, Natália? Sim, a gente está sempre indo, convidado as pessoas da comunidade a estar participando, né? Informando para as comunidades, isso sem escolha de idade, para os jovens, para as crianças, para os adultos, a estar participando, colaborando com essa informação, é levado para a sala de aula, assim, os mais velhos, conta um pouco de como era a escola antigamente, de como era, como eles estudaram, as dificuldades que eles tinham para estudar, que não tinha sala de aula, por exemplo, não tinha cadeiras. Eles iam para a casa de alguém que sabia um pouco para aprender um pouco daquilo que a pessoa sabia. Então, são coisas que fazem com que os meninos vejam o quanto avançou, né? E ao mesmo tempo ver que alguém lutou para me chegar até aqui. Aí eu preciso fazer minha parte da agora para frente. É também um pouco disso, um pouco de colocar essa responsabilidade também na ideia das pessoas. Sim. O Rodrigo comentou, ele escreveu para você, Natália, vocês são rainhas e reis mesmo, e principalmente fora do quilombo. É uma conquista ancestral que nos apropriamos sem ter que pedir nada a quem tentou nos roubar, né? É isso aí. É uma retomada. Gente, esse Obrigada. tempo voa, eu fico impressionada. Como é que tá seu tempo, Natália? A gente pode avançar um pouco, mesmo que passar de uma hora? Pode sim, tranquilo. Hoje eu Pode. estou praticando aqui. Eva, pois é. Porque tem muita coisa para. A gente não vai conseguir abranger tudo, né? Mas eu queria falar um pouco de como que está o quilombo hoje, nessa questão, né? Você começou a falar das profissões, o empreendedorismo, né? O que que vocês estão, como vocês estão organizados hoje? Da onde que vem a renda de vocês hoje? Respeitando esse lugar, né? A sustentabilidade do meio ambiente, a cultura de vocês. Conta um pouco dessa atuação hoje, assim, dentro do Engenho 2 que, vamos dizer assim, né, é o exemplo de todos os quilombos, né? O que já está, entre aspas, um pouco mais estruturado, né, nessa questão. Então, hoje
A gente continua aí com a agricultura familiar, praticamente todas as famílias têm sua rocinha de toco, seu local de tirar o sustento, e o excedente é vendido ou para algumas pessoas da comunidade ou para restaurantes. E como forte mesmo, a gente está tendo o turismo. O turismo é algo que vem cada dia fortalecendo aí esse vínculo com a comunidade. Temos aí o turismo de natureza, né, que é mais procurado. E quando as pessoas chegam aqui, tem a surpresa que a gente tem grande potencial cultural. Então, as pessoas às vezes vêm pensando que é algo que está bem forte aí, a procura pela visitação da Cachoeira Santa Bárbara, que está sendo uma das cachoeiras mais bonitas do Brasil, comentadas, né? E quando chegam, eles têm a surpresa de estar no território Quilombo Calunga, com uma comunidade totalmente preta, né? Muitos ficam, uau, impactados, né? Por ser uma comunidade cuidada por pretos, e outros a gente percebe fortemente no olhar, que fala assim, o que eu estou fazendo aqui? E depois, no final, as pessoas chegam com... Chega, o que eu estou fazendo aqui? Chega assim, como assim? Mas aí depois, no convívio, né? Vê que é totalmente diferente do que a pessoa imaginava, né? Muitos retornam. Então, é algo que está muito forte e tem nos fortalecido bastante ao turismo. Tem nos educado também ao mesmo tempo, porque as pessoas, ao conviver com outras pessoas também, vai adquirindo outros saberes, vai observando que aquilo que eu estava fazendo é certo e aquilo que eu estava pensando em fazer não é muito certo. Então, começa a se educar também, né? E, ao mesmo tempo, educar o que chega. As pessoas todas que vêm aqui levam um traço de conhecimento e ao mesmo tempo, deixam um pouquinho também, né? Então, a gente acaba contribuindo com a história de muitas pessoas. E o turismo tem nos fortalecido no aspecto de que é uma fonte de renda que vem para a nossa comunidade, que as pessoas têm como permanecer na comunidade, trabalhando, né? Tendo seu sustento, podendo ter sua coisa diferenciada que quer ter, uma coisa diferenciada, quem não quer, né? E ao mesmo tempo cuidando daquilo. Então a gente tem as pessoas aí que trabalham com restaurante, tem os condutores de visitantes, tem o recurso que entra da portaria. O recurso que entra da portaria, ele é trabalhado pela associação, a associação comunitária que rege esse recurso, e vem sendo hoje, a gente tem a comunidade como, não sei se seria como se fosse uma prefeitura, ou como seria, nem sei o que seria, é a nossa organização, é a associação, que os trabalhadores são voluntários, mas trabalham com recurso da comunidade, que é feito o que a comunidade quer que seja feito. Parte desse recurso é trabalhado internamente na comunidade, parte é passada para a Associação do Quilombo Calunga para que ela desenvolva, né, para que ela tenha pernas para andar. E muito também tem se utilizado parte na educação, parte na saúde e parte no esporte e lazer. E cultura também, nas festas tradicionais da comunidade. Sim. Então, que cada dia as festas ficam um pouco maior e as pessoas ficam meio sem condições de manter, e aí a associação é que mantém esse trabalho. E na parte da saúde tem utilizado bastante em emergências, né? Porque quando a gente fala, temos acesso ao SUS, temos, mas de forma bem singela, com aquelas coisas mais simples que existe. Então, quando é para fazer um exame, fazer uma cirurgia, é a associação que tem tomado de conta aí para salvar as vidas, porque as vidas são mais importantes do que qualquer coisa, né? E aí a gente não está tendo esse acesso no SUS. Com Pelo SUS a gente certeza. está... Quando tem é muito difícil, né? Até quando a pessoa vai ser acessado, se a associação não tivesse tomado uma atitude, acredito que tinha perdido-se aí mais uma vida. Então, é algo que a associação não tem medido esforços, é cuidar da população, da saúde e da vida, que é o mais importante. A exemplo disso, quando iniciou a pandemia, foi fechado todo o turismo para que evitasse a circulação, para que diminuísse o número de pessoas na comunidade, ficou mais só as comunidades. E quando retornamos com a política de que ninguém pegaria em dinheiro, então foi mais um trabalho para a associação, de estar recebendo tudo que entrasse, desde restaurante, hospedagem não, restaurante, alimentação, translado, guia, tudo, e aí a associação tinha esse trabalho de repassar para cada pessoa. Então, mas era um trabalho árduo, da qual eu participo, eu sou membro da associação, e a gente não mede esforço para fazer o melhor aí para o nosso território. E é um grande exemplo, de novo, né, Natália? Gente, está sendo assim, para
para nós de fora, para mim pelo menos, uma preciosidade imensa, né? Porque aqui é outro exemplo da importância desse pensamento pela coletividade, pela vida, por cada humano, né? Acima do capital, acima do dinheiro, acima das conquistas físicas, entre aspas, né? Que é muito mais importante dar valor à vida, né? A cuidar de quem está ali com você, fazendo parte daquela comunidade para que ela floresça, do que, enfim, juntar um monte de coisa material que talvez depois só te dê dor de cabeça, né? Então, para Sim. mim, isso bate no coração e eu agradeço a partilha dessa forma, viu, Natália? E eu queria comentar, né, como visitante também, essa questão de novo, eu senti demais, assim, é o respeito que vocês mesmos têm, né, pelo território, por vocês, e isso passou assim direto para mim quando eu estava aí, né? Então eu acho que é de novo, todo visitante sente isso, né, através da postura de vocês. Então é um turismo, gente, que é sustentável, é respeitoso, é inserido dentro da comunidade, né? Funciona no ritmo de vocês e é assim, para mim foi muita gratidão, assim, foi muito privilégio, né? Porque a Santa Bárbara, né, a cachoeira que eles têm no território, que é uma só das muitas, né, Natália, é uma joia rara. E eu, naquele momento, eu falei, obrigada, né? Obrigada por vocês estarem abrindo esse espaço para eu estar vivenciando isso que eu estou vivenciando aqui, né? Vendo essa beleza. E ela só está ali porque vocês realmente protegem. O turismo é super organizado, né? Totalmente prestando atenção por onde se passa, por onde se anda, como, né, como a gente se comporta. Então, é assim um exemplo para muitas outras comunidades. Eu acho que se muita gente cuidasse, né, independente de branco, negro, quilombola ou não, indígena, tomasse o exemplo de vocês no Engenho 2, a gente ia preservar a nossa natureza por muitos e muitos anos, Natália. Então, quem Nossa. quer realmente conhecer um turismo sustentável, coligado à comunidade, visite o Engenho 2 em Goiás. E aí eu quero que você fale um pouco também da questão da hospedagem, Natália, que é possível aí dentro do quilombo mesmo, né? Que muita gente não conhece. Sobre, eu acho que seria a hospedagem, né? Que Isso, falhou bem na hora. Ah. sim, Então, sim. começa a ter já, sim, as primeiras hospedagens já faz um tempo. Estamos aí com 3 hospedagens que comportem camas, né? E campings. Campings tem vários. Aí a hospedagem tem 3 pontos, na qual eu sou dona da hospedagem Camping Raio de Luz. Tem a Abel, que é a dona da hospedagem do hostel e camping em Santa Bárbara. E tem a Cida, que acaba de abrir também uma pousada, eu não sei o nome ainda, tá fresquinha na abertura, eu não sei o nome ainda. E Depois você campings pergunta tem os vários. nomes que a gente posta aqui, tá? Tá bom. Campings tem vários campings, tem o Camping Moreira, que é um pouco mais afastado da aglomeração comunitária, tem o camping da Minelci, o camping da Angelina, me falhou o nome dos outros campings, mas aí qualquer coisa eu mando aqui também. E ao hospedar na comunidade, as pessoas que ficarem aqui têm 16% de desconto para visitar os atrativos os atrativos Santa Bárbara, Capivara e Candaru. Que a gente fala muito na Santa Bárbara, mas, gente, Capivara e Candaru também são maravilhosos. Eu, particularmente, prefiro a Capivara, outras pessoas preferem a Candaru, então são belezas totalmente diferentes. Sejam bem-vindos, tá bom? E também facilita a hospedagem aqui facilita o passeio para outras comunidades próximas, que tem o Complexo do Prata, tem o Complexo do Canjica, Vargem Redonda, Guardião, que está na comunidade João do Moleque. E a gente acredita que logo em breve já tem os atrativos também ali no município de Monte Alegre, né, que o pessoal está lá pronto para recebê-los. Então, belezas naturais tem demais e culturais também. Nos momentos de festejo é fechado para os atrativos naturais e é aberto para os atrativos culturais. Então, no período de festejo não tem atrativo de natureza, mas sim de
cultura que é bem-vindos também. Que é da mesma riqueza, né, Natália? Sim. E pra Ou gente, maior, né? Que é o que nos segura por aqui com também. certeza, com certeza. E pra gente, assim, ir fechando, né, que infelizmente tudo tem que acabar uma hora, né? Senão a Sim. gente poderia ficar proseando o dia todo, que ia ser muito aprendizado. Eu espero que a gente possa repetir isso um dia, né? Seja com você, com o Damião, com a Teodora, né? Para fazer outras partilhas, porque isso vai ficar gravado até para vocês mesmos, né? Como registro que a gente conversou. É, quando você pensa assim na comunidade hoje, na associação dando esses passos, né? Como que você gostaria que o Quilombo continuasse a vida dele a partir de agora, né? Que a gente está percebendo essa mistura do, entre aspas, dos novos tempos com as raízes, né, da sabedoria antiga. Quando você olha para os próximos, sei lá, vai 10, 20 anos, como é que você gostaria que o Quilombo se mantesse, florescesse? O que está dentro do seu coração? Tá. Então, daqui uns 20 anos, mais ou menos, o maior desejo é da liberdade de verdade, que o quilombo seja totalmente livre de qualquer incomodação de fora, né? Que seja totalmente do nosso território, que não tenha invasões, que não tenha perseguições de fazendeiros, que seja totalmente da associação mesmo e das pessoas que vivem na comunidade. E também que as pessoas que estejam presentes nela não esqueçam das raízes, não esqueçam dos valores, né, dos nossos antepassados, não esqueçam da luta, né, que foi para chegar até aqui, e que use da melhor forma de respeito a esse solo sagrado, principalmente, que consiga se projetar, mas sem esquecer da importância do sagrado. Falou tudo, querido. E o que que você acha que vai ajudar vocês a caminharem nessa direção? O que que vai ser o ponto forte, a âncora de vocês? Um dos pontos fortes, que é algo que até meu irmão fala muito, que é o Damião. Você chegou de mim via o Damião também, eu nem mencionei, é alguém que eu admiro muito, meu colega aí de estudos, de luta. É, que o trabalho da associação ou é por via de projetos, né? Ou é via esse recurso do turismo que entra. Então, os projetos têm editais. E para a gente conseguir ter acesso, a gente precisa nos inscrever. Só que os editais não nos complementam. Os editais já vêm pronto. Seria interessante que a gente consiga chegar num ponto que os editais sejam de baixo para cima também, não de cima para baixo. Que venha atender nossas demandas. É. E E isso vai para ajudar isso, bastante. desde já, né, o nosso como associação também, né, se compromete nessa irmandade, nessa parceria de ver o que é possível, né? O nosso sonho também é que esses projetos sejam de baixo para cima, exatamente, né, para a gente começar a mudar essa realidade, né, para ela ser construída com aquilo de quem precise, não de alguém lá em cima achando que precisa disso ou daquilo, né? E colocando gado Isso. no território, que a gente não quer, né, Natália? Como você disse, que seja um sonho muito realizável, com muitas mãos. Acho que você encontrou aqui muitos irmãos hoje, de muitos lugares do Brasil, e a gente só tem a agradecer. Vou aproveitar para perguntar para o pessoal se tiverem alguma última pergunta. É agora ou nunca, gente, né? Vamos. A gente está, infelizmente, encerrando. E eu só tenho a agradecer, viu, Natália? A recepção, a troca, a sua abertura, né? A pessoa linda que você é, porque eu digo assim, a Natália não me conhecia, gente, né? Eu entrei em contato com o Damião, que é o irmão dela, também desconhecidamente, através de referência de um amigo. Fui sempre muito bem recebida, né? E eu espero que a gente possa fazer isso também, né? Se receber muito bem, como irmãos, como pessoas, né? Como seres humanos. Eu vou ler aqui a Cândice, me coloco à disposição, caso precisem de algum apoio em editais, sucesso e obrigado pela partilha. Então, que daqui muitas conexões se abram, Natália, para que essas melhoras, para que esses desejos, esses sonhos se concretizem.
e que a gente tenha realmente uma representatividade muito maior, né, da negritude, dos quilombolas, dos indígenas, das minorias que precisam deixar de ser minoria aqui no nosso Brasil. Obrigada. Bom, mas É um prazer enorme, né, estar participando desse lugar de fala, estar levando um pouquinho do nosso território, né, um pouquinho do nosso coração, um pouquinho da nossa alma. E eu me falhei quando a gente planeja no futuro também. Tem uma coisa que a gente quer muito é que nossos jovens, adolescentes, adultos, quem tiver interesse, tenha a oportunidade também de participar das coisas, né? Do esporte, da música, de tudo, né? Que as pessoas também tenham essas portas abertas, que iniciou já tem iniciado pelas escolas. Eu estou muito orgulhosa, por exemplo, que tem uma filha de 16 anos, está participando aí dos Jogos Estudantis, ela é velocista, e hoje será a competição em Goiânia, ela está em Goiânia hoje à tarde. Eu estou aqui, meu Deus, desde ontem, é a competição lá. E até a ela, até alguns primos, então são portas que começam a se abrir e ao mesmo tempo precisa de um pouquinho mais de espaço, né? De chegar mais longe, que eles são capazes também. demais, demais. E foi. Aí já a gente já vai ser outra partilha, né, gente? Mas eu me permito compartilhar um pouco a sabedoria da Natália como mãe, né? Essa vai ficar para um próximo capítulo, mas foi incrível de presenciar e eu espero mesmo que ela arrase lá em Goiânia, que seja muito bem sucedida e é isso, que sejam todos os espaços, né? O político, o esporte, o educativo, das ciências, para que a gente, como um todo, usufrua, né? De todas as sabedorias de uma forma igualitária. Muito, muito, muito obrigada, querido. Obrigada pela presença de todos. A live vai ficar gravada, a gente vai colocar no YouTube. A gente quer muito que vocês compartilhem. Sigam aqui também o canal. A gente vai continuar escrevendo, vai continuar essa troca. Então, vamos juntos criar esse Brasil que é nosso. Beijo, Natália. Foi uma honra. Obrigada, pessoal. Beijo, Bom sábado e até mais. até. Foi um prazer. Tchau, tchau.